e agora ele está empregado, tem uma posição alta de chefe, oh glória a Deus, e aquele lugar, aleluia, está lhe trazendo, só o copo, tá certo, está lhe trazendo consequência, aleluia, para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Ele agora está trabalhando dentro de Jericó, aleluia, uma cidade onde muitos não quiseram entrar naquele lugar. A gente bem sabe que a cidade de Jericó, oh glória, havia da parte de um homem chamado Josué uma maldição sobre aquele lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Josué, aleluia, glória a Deus, Israel estivera para tomar, aleluia, aquele lugar, glória a Deus, aleluia, invadir, entrar naquele lugar, a palavra de Deus vai dizer que, aleluia, Jericó não era qualquer cidade, era uma cidade fortificada, murada, oh glória, preparada contra a invasão, oh glória. É perigoso aí, meu pastor. Glória a Deus. É bem perigoso. O diabo é sujo. E sempre quando eu estou ministrando, ele quer se manifestar. Oh glória. Porque ele sabe que eu prego com força aquilo que foi me dado de graça. Diga amém. Glória a Deus. Eu estou pregando, mas eu estou atento em todos os lados. Amém? E a Bíblia vai dizer que, aleluia, o Senhor deu estratégia a Josué. Aquelas voltas e a última volta, o Senhor dá ordem na última volta, o povo desse a última volta e gritasse. E o Senhor fez com que aquelas muralhas caíssem. Quando aquelas muralhas caíram, 6:26 do livro de Josué, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que quando as muralhas caem, que Israel se apossa das riquezas, do ouro, dos gados, das coisas boas daquele lugar e saqueia, toda a muralha está caída, oh glória. E Josué agora chama os príncipes, o povo de Israel, e Josué usa o nome do Senhor. Josué diz: eu conjuro em nome do Senhor que quem levantar esta cidade ou erguer esta cidade, tenha, oh glória, o seu filho primogênito, aleluia, glória a Deus, na inauguração da cidade morto, e o seu filho primogênito quando colocares as portas, oh glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que ao passar do tempo, se não me falha a memória, parece que é 1 Reis. Pode aumentar um pouquinho, pastor, para sair lá na gravação. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu conjuro em nome do Senhor, 6:26 do livro de Josué, que quem erguer ou levantar esta cidade, tem o seu filho mais velho, que é o primogênito, na inauguração desta cidade, faleça e o mais novo quando colocares as portas. E a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, 1 Reis 16, eu creio que é, glória a Deus, aleluia. Havia um homem chamado Iel, aleluia, e esse homem, ele ergue, oh glória, esta cidade, glória a Deus. E quando ele ergue esta cidade para, aleluia, o reinado de Acabe, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que a cidade está pronta, erguida, e quando vai inaugurar a cidade, o primogênito dele falece, e as portas estão sendo colocadas, o mais novo também falece. Assim como Josué, aleluia, falara que não era para erguer aquele lugar, a cidade de Jericó. Por quê? Porque, aleluia, Josué queria que o povo, até a geração de hoje, visse aquelas muralhas caídas, e todas as pessoas que fossem visitar aquele lugar,
dissessem em suas mentes: foi Deus quem os ajudou. Diga amém. Foi Deus quem derrubou isso aqui. Homem nenhum conseguiria derrubar em gritos. Foi Deus. Mas agora a cidade erguida, quem ia acreditar que aquela cidade um dia estava caída? Se a cidade agora estava em pé, quem vai acreditar nessa história? Aleluia, glória a Deus. Era para ficar caída, era para ficar só os muturos, mas alguém, aleluia, por ordem de Acabe, um homem chamado Jeú levantou esta cidade. E esta cidade agora torna-se a cidade das palmeiras, ricas, associada, aleluia, aos sírios. Uma cidade que prospera, uma cidade, aleluia, glória a Deus, onde portos daquela época levavam as suas riquezas para lá comercializar. A palavra de Deus vai dizer agora que ela se fortalece novamente. Mas o pecado, aleluia, dentro deste lugar se multiplica. A iniquidade ali dentro se multiplica. É uma cidade rica, mas é uma cidade doente. Doente porque havia à porta dela muitos debilitados, muitas pessoas enfermas, como cegos, coxos. Pessoas doentes viviam à porta daquela cidade, porque a entrada de Jericó é onde passavam os comerciantes, os ricos da época, que tanto ia levar para negociar como ia sair para comprar. E a porta dessa cidade ficava muitos cegos, não eram poucos, muitos enfermos, muitos doentes, porque acharam uma boa oportunidade para estar na porta desta cidade a esmolar, ou pedir esmola, ou pedir ajuda. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus está, aleluia, a um passo de entrar neste lugar. Os discípulos estão percebendo, aleluia, que Jesus está se direcionando para Jericó. Jericó é um lugar onde as pessoas, aleluia, que lê, que conhecia, que sabia as profecias, não queria negociar dentro daquele lugar, nem tampouco entrar, oh glória. Mas a Bíblia vai dizer agora que tem um homem, oh glória, aleluia, dentro deste lugar, aprisionado por Satanás. Diga aí o nome dele, diga o nome dele. Estão desligados lá atrás, hein? Diga o nome dele. O culto de rua é ruim por causa disso. Qualquer coisa tira a sua atenção, se liga nos céus. Diga o nome dele. Ô glória, ainda tem gente que não ouviu. Deus é mais. Diga Zaqueu, Zaqueu. Ô glória. Está aprisionado lá dentro, ô glória. Mas ele não está aprisionado lá dentro por cadeias, não. Ele está aprisionado lá dentro porque ele tem um emprego. E ele é chefe. E ele arrumou problema com Israel. Que seus irmãos agora têm Zaqueu, oh glória, como inimigo. Porque está servindo a Roma. Está como chefe de guarda. E essas pessoas que estão, aleluia, sob o comando de Zaqueu, tem um costume ruim e perverso. Não era ele quem mandava. Oh glória, ninguém entrar na casa de ninguém e chegar a tirar 4 vezes mais de imposto. Não, ele não mandava fazer isso. Até porque Israel era seu irmão, era terra natal de Zaqueu. Ele não ia mandar, oh glória, os inimigos, ainda que estivesse submisso a ele, entrar na casa dos seus irmãos, da sua terra natal, para fazer aquilo. Que muitos não tinham nem condição de pagar o imposto, muito mais 4. E eles tiravam até 4 vezes mais. Oh glória! Deixando muitas vezes Israel empobrecer, sem comida, sem alimento, sem dinheiro para negociar. E muita gente ia se endividando porque ia comprar. E quando estava quase pagando, pagava um imposto muito caro a Roma. Então Israel agora estava odiando Zaqueu. Como um homem desse pode trabalhar na frente de um povo que chega na minha mesa e tira? Será que ele não está sabendo o que estão fazendo? E muitos tinham que ele sabia, é ele quem está mandando. E ele não mandava fazer isso.
A Bíblia vai dizer que Satanás o aprisionava. Quantas pessoas nesta noite Deus não deu esse emprego a ele, e desde o dia que ele entrou esse emprego, não tem mais como ir à igreja. Vinha uns cultos deste, é segunda a segunda, tomando conta do que é dos outros, e a vida espiritual dele acabando, se afundando. Quantas pessoas estão presas, oh glória, por empregos, aleluia, que quando larga é 10, 11 da noite, 2 horas da madrugada, preocupado com as coisas dos seus senhores terreno, oh glória. Zaqueu tinha esse cargo, aleluia, aleluia, tomava conta de alguém, mas ele não dava ordem para fazer isso, mas as pessoas o odiavam, aleluia, aleluia. A gente somos seres humanos, precisamos conversar, precisamos ter amigo, precisamos estar reunidos. Aleluia, ele não tinha amigo. O amigo dele era os parentes e a família dele. Ele não tinha amigo, Israel o odiava, porque Satanás o aprisionou com esse emprego. Aleluia. Israel tinha Zaqueu como inimigo, oh glória. Aleluia. Mas Jesus, sabendo, aleluia, o que Satanás transformou-se na vida de Zaqueu, ele agora vai buscá-lo. Diga glória a Deus, diga. Porque ele entra onde eu e você não pode entrar, para buscar o mais vil pecador que está aprisionado com corrente, com grilhões e com cadeado infernal. Aleluia. Oh glória. Zaqueu estava aprisionado, mas ele tinha um desejo, porque alguém falava das referências de Jesus, senão ele não ia ao encontro. Como nesta noite eu estou dando referências do meu Senhor Jesus. Aleluia, o que Ele pode fazer na tua vida é tremendo. Oh glória, talvez tu diga, ninguém pode me ajudar. Pode, a Bíblia diz que para Deus não haverá não haverá impossível em todas as suas promessas. 1:37 de Lucas. Ele disse para Abraão: Abraão, haveria coisas impossíveis para Deus? Quando ele fez promessa a Abraão, dizendo que Sara teria um filho. Diga comigo, e Sara riu. Por quê? Porque ela já era idosa, estéril, e Abraão já tinha idade. E Deus falou que por aqueles tempos Sara ia abraçar, aleluia, uma criança. Era o costume da época. Hoje é dar luz, né? Mas antigamente era abraçar. Era do outro lado da cortina, dentro da tenda. A Bíblia diz que ela riu, porque as pessoas pensam que Deus não tem poder para desfazer as obras do inferno, para transformarem a sua vida e lhe dar dignidade de ser chamado de cidadão. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela riu, e o Senhor, aleluia, disse para ela: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Não tem como mentir para Deus. Você pode dar légua de paredes, de quilômetros de altura, Ele está aqui, também está lá. O que haver no seu coração, no seu falar, ou no seu rosto, no seu pensar, Ele sabe. E quando o rosto de Sara se alegrou rindo, dizendo: como o meu Senhor sendo velho e eu sendo estéril, eu posso abraçar um filho, e riu. E quando ela saiu, o Senhor perguntou a ela: por que você riu? Por acaso havia alguma coisa impossível para Deus que Ele não possa fazer? Oh glória, aquele homem podia ter dito a ela: tu sabe de que eu te fiz? Eu te fiz do barro, do pó, do nada. Oh glória, é para lá que você volta no fim da sua vida. Mas qual é o homem que possa fazer o outro nessa situação do pó e dar ordem para ele voltar para lá? Ninguém. Aleluia, Deus é muito grande. Aleluia. Oh glória, aleluia. Zaqueu ouviu referências do mestre, como nesta noite você está ouvindo. Os passos de Jesus agora é entrar. Oh glória. E os discípulos estão preocupados, porque os discípulos, os judeus, aleluia, ele não ama esse lugar, ele não gosta de entrar neste lugar.
Aleluia! Porque ele acredita que a voz de Josué era maior. Ainda que eles vissem Jesus curando, ainda que eles vissem Jesus dando vida a mortos, curando leprosos, libertando como aquele gadareno dos grilhões, eles achavam que Jesus não era maior, aleluia, do que as palavras de Josué. E sentia-se que Jesus ia entrando naquele lugar. Mas quando Jesus ia colocando os passos em direção àquele lugar, aleluia, um certo homem cego, aleluia, levantado por Deus para aquela época, perguntou: quem é que está passando, glória? E alguém disse: é Jesus, oh, glória, é Jesus o Nazareno, aleluia. E uma profecia grande agora vai se revelar. E ele começa a clamar e gritar. Porque clamar é gritar: Jesus, filho de Davi. Aquilo é uma revelação imensa, porque Isaías profetizava de onde ele vinha. E os 12 discípulos não sabiam desse mistério. Oh, glória! E aquele homem começa a revelar: Jesus, filho de Davi. E Jesus agora começa a perceber que as pessoas agora vão deduzir a sua raiz. E logicamente ligeiro disse: chama ele. Porque alguém mandava até ele se calar e dizia que os gritos dele estavam incomodando, mas ele estava revelando de onde sairá salvação para a vida de Zaqueu. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus chama ele. Eita Deus! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! E alguém disse: o mestre te chama. Ele solta a capa e vai nas carreiras. E Jesus só faz uma pergunta a ele: o que é que você quer que eu lhe faça? O que você deseja? O que você quer? Ele podia dizer, se fosse na época de hoje: oh, glória, eu quero vingança. Eu quero que o Senhor vingue quem fez essa calamidade com meus olhos. Eu não nasci assim. Depois que os meus pais morreram, pessoas perversas, aleluia, fizeram essa maldade comigo, tirando o prazer de eu ver a luz do sol nascer, aleluia, a escuridão da noite chegar, que era noite. Mas ele não pediu para Jesus matar ninguém, tirar a vida de ninguém. Ele não pediu para Jesus vingar, não. Ele disse: eu só quero ver. Eu queria ver. O meu desejo é ver de volta. Está nos originais assim. E Jesus disse: veja. Foi ligeiro e fácil. Veja. E um piscar de olho eu abri, e ele estava vendo aquele homem que lhe dera a vista de volta. E agora ele começava a glorificar a Deus mais alto. Porque os discípulos se calaram, porque Jesus ia entrar naquela cidade. E os discípulos não queriam que Jesus entrasse naquela cidade, porque havia uma profecia de maldição naquele lugar. Quem ergueu aquele lugar era um maldito. Perderam seu filho primogênito e perderam seu filho mais novo na inauguração. Os profetas de Deus não entravam nesta cidade. Os discípulos não entravam nesta cidade. A porta desta cidade ali tinha discípulo. A porta de Samaria e as portas do Rio Jordão. Mas os discípulos de Elias não moravam dentro daquele lugar. Eles não queriam entrar, nem estar dentro daquele lugar, porque havia uma profecia em 6:26 do livro de Josué, que quem erguesse aquele lugar, aleluia, pagaria com a vida dos filhos. Aleluia. E quem ergueu aquele lugar perdeu 2 filhos de uma vez só. O primogênito e o mais novo. Umas portas e um na inauguração. Os discípulos não queriam entrar naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que o meu Senhor, oh glória, vai entrar dentro de Jericó para libertar alguém que é filho da promessa. Glória! Meu
Mas Deus é forte. Quem sabe nesta noite Jesus entrando na minha, na tua família. Quem sabe nesta noite Jesus não está entrando no Alto José do Pinho, salvando muita gente, libertando muita gente. Oh glória! Que está preso, que está cativo, que está aprisionado aos pés do diabo. Oh glória, algemado para o corrente espiritual. Porque essa é a nossa luta. A Bíblia vai dizer que quando Jesus vai entrando, não está escrito, mas alguém falou para Zaqueu: Jesus vem aí, oh glória. Diga glória a Deus. Jesus vem aí, oh glória. Zaqueu não andava sem segurança. Era ameaçado de morte, porque as pessoas não amavam. E todas as pessoas, aleluia, aleluia, que são ameaçadas, andam com segurança, com medo de morrer. Mas neste dia, meus irmãos, ele saiu numa carreira tão linda, oh glória. E disse: é a minha oportunidade. Nesta noite está sendo dada a oportunidade para você se salvar. O meu Senhor está no Alto José do Pinho. Oh glória! Ao teu encontro nesta noite, meu querido e minha querida, para te libertar das correntes malignas. Zaqueu agora vai ao encontro do Senhor, e o Senhor veio ao encontro dele. Oh glória! Só havia Zaqueu naquela cidade? Não. O problema daquela cidade era que só Zaqueu queria libertação. Só Zaqueu queria desfazer o que as pessoas falavam a respeito dele. E era mentira. O ódio em que as pessoas tinham dele era contado de um para outro. Mas não era verdade, oh glória. Quantas pessoas são injustiçadas por mentiras criadas, as mentes fracas, que guarda, não pergunta, não sabe os dois lados, e acredita na primeira palavra, e guarda ódio, ira, raiva um do outro. Assim era na vida de Zaqueu. As pessoas diziam que era ele quem mandava, e não era ele. É o último versículo que eu vou lhe dar já já. A Bíblia vai dizer que quando Zaqueu sai ao encontro, de longe vê uma grande multidão, e ele tem a mentalidade, por ele ser de pequena estatura, subir em cima de uma árvore brava. Eu podia até falar sobre essa árvore, mas o tempo não dá. Mas ele consegue subir mesmo assim, se arranhando, se ralando. Oh glória, ele sobe. E quando ele sobe, ele fica imaginando quem é as pessoas passando. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai chegando ao meio da árvore, oh glória, de baixo olhando para cima, o Senhor falou o nome dele e disse: Zaqueu, desça depressa. Oh glória, nesta noite Jesus está te chamando com muita pressa. Desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Alguém não gostou não, viu? Porque tem muita gente que não se alegra quando as coisas boas estão chegando na vida de quem não presta, na vida de quem é ruim, na vida de quem é perverso, na vida daquele que vive uma vida negra. Tem tanta gente que quando escuta da boca de alguém dizendo: eu sou crente agora, oh glória, eu sou cristão agora eu temo a Deus, alguém olha e diz: não vai passar um mês, 2 meses. Não se alegra, não dá força, não diz: vai em frente, ore por mim, porque se você chegou, quem sabe eu não possa chegar. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar, oh glória, aleluia, com o outro. E ele desce alegre, oh glória, ele é chefe, ele é conhecido, ele tem moral, ele tem respeito, ele tem honra. Ali dentro de Jericó ele manda e desmanda, mas ele esquece tudo e desce. E ele desce gostoso, ele desce alegre, oh glória, e conduz Jesus até as suas mansões. Ou tu acha que ele tem uma casinha pequena? Ele tinha dinheiro, irmão, e ele era rico. Ele vivia no meio dos grandes, nas reuniões dos poderosos. Oh glória! Ele agora vai conduzir Jesus
que toda a multidão que entrou com Jesus dentro daquela cidade, e todas as pessoas daquela cidade estão sabedor, oh glória, que Jesus está dentro daquele lugar aonde profeta nenhum queria entrar. Oh glória, Jesus entra aonde ninguém pode entrar. Ele vai aonde ninguém vai. Oh glória, para libertar uma pessoa ele entra onde ele quer. Ele vai lá no tráfico. Para libertar uma pessoa ele vai no centro de macumba. Para libertar uma pessoa ele vai no espiritismo. Para libertar uma pessoa, oh glória, ele vai na escuridão, nas trevas. Oh glória, ele entra dentro dos bares. Ele entra para libertar, ele entra porque ele é o Senhor. Ele tem autoridade para entrar em qualquer lugar. Ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Aonde ele quer entrar, ele entra. Levanta a tua mão para dar um glória. Ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Senhor. Ele entra para te ajudar. Ele entra. E ele entrou em Jericó, onde ninguém queria entrar, mas ele entrou, oh glória. Alguém dizia: há uma maldição aí dentro. E ele podia dizer: Josué usou o meu nome, porque ele é desde o princípio, ele é desde o começo, oh glória. Josué usou o nome dele. Eu conjuro em nome do Senhor que quem levantar diante da cidade. Josué usou o nome dele, porque ele é Senhor. No livro de Filipenses, Pascal capítulo 2 em diante, a Bíblia vai dizer que por ele se humilhar, se esvaziar, descer, o Senhor Deus, aquele que se assenta no grande trono branco, o exaltou, lhe deu poder sobre maneira, esse poder sobre todos os nomes, no céu, na terra e embaixo da terra. Ele tem autoridade, ele entra aonde ele quer.